Olá, sejam bem-vindos. Vamos falar um pouco agora sobre meios de contraste dentro dos exames de mamografia. Nós temos uma utilização já bem projetada, tá? Dentro da mamografia do uso do meio de contraste, apesar de não ser difundida e nem conhecida de muitas pessoas, existe o exame de mama para efeitos específicos que utiliza o meio de contraste, tá? E nós temos novas tecnologias chegando para auxiliar no diagnóstico do câncer de mama, tá? Através dos exames das mamas, fazendo frente, literalmente concorrência, né? A os métodos que já estão em uso há bastante tempo, tá bom? Vamos falar sobre o exame que a gente já conhece, que já é utilizado, tá? A ductografia, e um novo método que está chegando aí agora para ganhar espaço dentro do diagnóstico, tá? O diagnóstico mamário está em evolução constante e o motivo é claro. Os métodos disponíveis hoje estão longe de ideais. Ou tem problemas de sensibilidade, não veem todos os tipos de cânceres, ou de especificidade. Criam muitos alarmes falsos, que são os difamatórios falsos positivos. A gente tem dentro da mamografia o falso positivo e numa escala um pouco maior, dentro da ressonância magnética, também temos os falsos positivos, tá? Ou de custo ou de disponibilidade. Muitas vezes, vários desses itens juntos. Tá? A ressonância e a mamografia ficam sempre nessa balança. Dependendo do que exatamente se busca dentro de um exame das mamas, a paciente vai ser direcionada para a ressonância. Por exemplo, uma paciente que já tem um quadro de lesão tumoral já diagnosticada, uma paciente que vai fazer o projeto do tratamento dessa lesão, tá? Ela é direcionada para a ressonância magnética. Só que a gente tem aí, em contrapartida, o custo de um exame das mamas de ressonância, que é muito mais alto a nível de valor comparado com a tomografia, com a mamografia convencional. E o acesso. Uma paciente, por exemplo, que faz o acompanhamento no SUS, ela tem uma dificuldade bem maior de conseguir agendar e realizar o exame das mamas na ressonância, tá? A nível de plano de saúde, consegue, porque tem mais estabelecimentos que fornecem o serviço, a paciente pagar, né, em dinheiro por esse exame fica um pouco puxado, porque é um exame bem mais caro, tá? Novas tecnologias vão se somando ao arsenal já grande e confuso, são lançadas no mercado e ficam à disposição dos ginecologistas e das suas pacientes. Já está presente no Brasil um novo exame chamado mamografia com contraste, MCC, que se assemelha à ressonância magnética por ser dirigida a buscar neurovascularização. Será oferecido aos ginecologistas e às pacientes. Suas principais vantagens: sensibilidade e especificidade melhores que a mamografia digital convencional, muito melhor. Além disso, tem a simplicidade da mamografia. A interpretação dos achados não é afetada pela densidade da mama e as lesões são mais facilmente discriminadas que na mamografia convencional. A MCC é menos dependente do operador, com curva de aprendizado mais curta e resultado mais facilmente reprodutíveis. Suas desvantagens: o uso do contraste iodado, risco de reação alérgica, que a gente já conhece bem, e o alto custo do exame. Reações graves de hipersensibilidade ocorrem até 4 a cada 10 mil injeções, sendo fatais em 1 a cada 100 mil a 1.700 casos.
Embora esses riscos sejam baixos, ele não é desprezível, especialmente num contexto de rastreamento que impõe a pessoas sadias a uma larga escala. Lembrar que o choque anafilático é uma reação estocástica, isto é, aleatória e imprevisível. Não há como fazer um teste para saber que o paciente é seguro o uso do iodo. O custo da MCC é alto, tanto na implantação, os aparelhos são bem caros, como na operação, que, diferente da mamografia convencional, requer a presença de um médico próximo à sala de exame e estrutura para a observação da paciente após a injeção do meio de contraste. Caso a MCC fosse amplamente difundida para rastreamento, ampliando sua base de aplicação, o custo de investimento inicial se diluiria, mas os riscos das reações adversas ao iodo aumentariam. Então, a gente sempre vai ter isso pesando na balança, tá? Todos os exames que utilizam o meio de contraste são colocados nessa equiparação do benefício que o exame vai trazer. O famoso custo-benefício que a gente tem dentro da radiologia em todas as esferas, tá? A MCC seria bem aplicada em situações específicas, como as atendidas hoje pela ressonância magnética, estadiamento, rastreamento de mulheres de altíssimo risco, esclarecimento de achados de mamografia de difícil análise. Nessas populações, suas desvantagens são superadas pelos seus benefícios. No rastreamento da população em geral, porém, a relação entre benefício e risco precisa ser analisada mais de perto. É fato que a mamografia com contraste aumenta muito a sensibilidade e especificidade da mamografia, mas é questionável se esse incremento compensa o risco adicional do exame. No entretanto, é incerto se seu uso restrito apenas a essas populações suportaria seu custo de implantação. Uma população que pode ter um benefício diferenciado com a MCC é a de portadoras de mamas radiologicamente densas, situação ao mesmo tempo associada a um risco aumentado de câncer e a uma sensibilidade diminuída da mamografia convencional. Uma estratégia de rastreamento especial pode fazer sentido nessas pacientes, mas não são pequenas as dificuldades logísticas ou organizacionais de se conduzir separadamente a estratégia de rastreamento nessas pacientes na atenção primária. A mamografia com contraste é um método avançado no rastreamento do câncer de mama, indicado para casos específicos ou para complementar diagnósticos inconclusivos da mamografia. Seus principais diferenciais são maior sensibilidade e especificidade no rastreamento, lesões mais facilmente discriminadas, resultados satisfatórios independentemente da densidade das mamas, exame mais barato que a ressonância magnética e menor incidência de falsos positivos. Mamografia com contraste. A mamografia com contraste, também chamada de mamografia contrastada, mamografia espectral com contraste ou ainda angiomamografia, é uma das formas avançadas para rastrear o câncer de mama, quando ele não pode ser diagnosticado pela mamografia ou quando a paciente apresenta condições que impossibilitem que o tumor seja descoberto pelos exames convencionais. Por exemplo, a mamografia convencional, como não utiliza o meio de contraste, dependendo de onde exatamente está localizada a lesão, vai ser muito difícil dela ser visualizada nos exames tradicionais. Então, às vezes, a paciente é assintomática, a lesão não foi visualizada no posicionamento padrão, né, na rotina da mamografia convencional, e ele acaba passando desapercebido por um tempo mais longo do que deveria. E a gente sabe que a lesão, se ela não for encontrada o quanto antes, ela continua crescendo, e quanto mais cresce, pior é a situação do paciente para tratamento, tá? Nesse sentido, conheça as principais vantagens da mamografia com contraste. Maior sensibilidade e especificidade no rastreamento das mamas,
resultados satisfatórios, independentemente, não é afetado pela densidade das mamas. Um dos grandes problemas que se enfrenta atualmente, tanto na mamografia convencional como na ressonância magnética das mamas, é a densidade mamária da paciente específica, tá? Quando a mama apresenta essa densidade aumentada, a visualização de lesões pequenas fica muito dificultada. E a mama densa, por exemplo, na ressonância magnética, diante da captação do meio de contraste, a imagem pode causar uma situação de um falso positivo. O que vai ser esse falso positivo? Vai ser quando o médico tem uma dúvida sobre a real visualização. Então, às vezes, a captação de contraste somado com a densidade da mama numa visualização clínica, o médico pode achar que aquela área é uma área de lesão e é somente uma área densa somada à captação de contraste. Na mamografia, da mesma forma, uma região densa da mama pode mascarar uma lesão pequena, tá? Exame mais barato que outros exames que poderiam ser feitos nas mesmas condições de indicação, como o fato da ressonância magnética, tá? Embora a mamografia com contraste permita um diagnóstico mais preciso de lesões e nódulos suspeitos, ele não é indicado para a população em geral. A seguir, vamos conhecer as suas principais indicações e contraindicações. Aqui a gente tem uma visualização na parte superior de um exame convencional de mama e na parte inferior a gente tem as mesmas incidências com o contraste. Aí a gente percebe que a captação do contraste é bem mais específica e identifica bem mais nitidamente a lesão. Indicações para o exame: estadiamento do câncer de mama, rastreamento em pacientes de altíssimo risco, esclarecimento de achados de mamografia de difícil análise, rastreamento de pacientes com mamas densas, rastreamento de pacientes com histórico familiar ou pessoal de câncer de mama, planejamento terapêutico, auxiliando na detecção de lesões adicionais, controle no pós-tratamento, seja ele cirúrgico, químio ou radioterápico, alternativa à ressonância magnética, principalmente para pacientes claustrofóbicos, portadores de marca-passo, dentre outras diversas contraindicações e limitações ao exame de ressonância, tá? Vão ter pacientes que vão ter restrições devido à sua situação clínica, pacientes claustrofóbicos, pacientes usuários de marca-passo, clipes de aneurisma, tá? Pacientes com próteses metálicas, pacientes com dreno, de aporte metálico. Então, a ressonância ela tem uma lista muito grande de restrições que vão ser cobertas por essa nova tecnologia que está chegando. Mamografia com contraste. Para que serve e como é feita? A galactografia é um tipo de mamografia com contraste que serve para diagnosticar a causa da saída de sangue ou de qualquer outro líquido que esteja saindo pelos mamilos, fora do período da amamentação. Esse exame é indicado para mulheres e pode doer um pouco, porque para sua realização é preciso injetar cerca de 1 ml de contraste através de uma injeção nos mamilos, realizando a mamografia digital normalmente logo a seguir. A galactografia é um exame de mamografia com o uso de um material de contraste para obter as imagens do interior de ductos da mama, responsáveis pela drenagem do leite durante a amamentação. A mama é composta basicamente de 3 estruturas: lobos, que fazem o leite, gordura e ductos mamários, que transportam o leite do lobo até o mamilo. Enquanto a mamografia, ultrassom e ressonância magnética são excelentes maneiras de obter imagens da mama, não visualizam o interior dos ductos de leite da mama com
como o exame de galactografia. A indicação mais comum da galactografia é avaliar uma mulher que tem uma secreção sanguinolenta ou clara no mamilo. Como funciona a galactografia? Na galactografia, uma pequena quantidade de meio de contraste é injetado no ducto mamário. Em seguida, uma mamografia é realizada para observar o interior do ducto de leite. Se houver alguma dificuldade na passagem do meio de contraste durante o enchimento no ducto mamário, muitas vezes indica uma pequena massa. A maioria destes é os papilomas, que são massas não cancerosas nos ductos mamários. Eles podem ser pré-cancerosas, em alguns casos é necessário fazer a remoção. Menos de 10% dos problemas nos ductos mamários são casos de câncer. No exame de galactografia é possível observar a localização de pequenas massas no ducto mamário, auxiliando uma cirurgia mais eficaz. Em alguns casos, não há nenhum defeito de enchimento. Em vez disso, os ductos possuem cistos na mama, um sinal de doença fibrocística. Esses cistos podem causar uma secreção sangrenta, mas geralmente não são preocupantes. Este líquido irá evidenciar o interior dos ductos lácteos, responsáveis pela saída do líquido, e pode ser útil para indicar a presença de ductos entupidos, devido a cistos ou nódulos que podem ser benignos ou malignos. Normalmente, um ducto entupido é causado por um papiloma, que não é um câncer, mas que pode ser uma lesão pré-cancerígena e por isso deve ser investigado. Então, esses papilomas que podem existir na mama, ele não é cancerígeno, mas ele pode se tornar, ele pode se modificar, se alterar e se tornar uma lesão cancerígena, tá? Então, da mesma forma que se faz o acompanhamento, por exemplo, de microcalcificações na mama, se faz o acompanhamento desses papilomas, ou no caso de uma paciente com doença fibrocística, muitas das vezes esses cistos na mama precisam ser retirados, porque às vezes eles aumentam muito de tamanho e de quantidade e causam muita dor à paciente. Então, mesmo não sendo uma lesão cancerígena, às vezes eles precisam ser retirados porque eles causam muita dor e crescem muito. Aí aqui a gente tem a imagem, tá, da galactocele. Aí aqui a punção, ó, por onde injeta o contraste. E os ductos todos preenchidos por contraste. Quando não fazer um exame? A mamografia com contraste não deve ser realizada durante a gravidez ou amamentação, em mulheres com alergia ao contraste usado e também em caso de infecção severa, que pode se espalhar devido à presença do medicamento ou da pressão exercida sobre as mamas. Então, quando a paciente está com uma inflamação ou uma infecção muito grave nas mamas, não é recomendada a utilização, porque vai exercer pressão e ele pode acabar se espalhando e a paciente vai sentir muita dor, vai ser muito desconfortável, tá? Em alguns casos, dependendo do grau de inflamação, não é possível nem sequer fazer a compressão da mama para poder realizar o exame. Quem dirá injetar meio de contraste e após isso fazer a compressão, tá? O que pode causar a saída de líquido pelos mamilos? Os mamilos servem para conduzir o leite materno para o bebê e só devem permitir a saída de líquidos para este fim. Durante a amamentação, quando a mulher nota a saída de um líquido qualquer pelos mamilos, ela deve ir ao ginecologista para investigar o que está acontecendo. Algumas possíveis causas são o uso de medicamentos como fenotiazinas, antihipertensivos ou narcóticos, hipotiroidismo ou até mesmo algum tumor na glândula hipófise.
Quando estas possibilidades são excluídas, o médico pode solicitar a mamografia contrastada para ajudar no diagnóstico. Então, após rastrear todos esses itens e nenhum deles for confirmado, o médico pode solicitar o exame contrastado das mamas para poder verificar o motivo da secreção de líquido pelo mamilo, tá? Algumas vezes passa desapercebido porque não se exerce pressão na mama. Então, às vezes é confundido com suor. Então, o sutiã fica umedecido, a paciente acha que é suor e não percebe. Em alguns casos, só chega a perceber quando essa secreção começa a ter odor, que aí ela consegue perceber. Mas normalmente quando já tem o odor, já está inflamado, já está infeccionado, então a paciente já sente a sensibilidade. Mas infelizmente, atualmente ainda tem muito adiamento da busca por auxílio médico. Então, às vezes, a paciente já está sentindo uma dor na mama há um bom tempo. É um relato bem comum quando a gente faz a anamnese da paciente, a paciente relatar que já está sentindo a mama quente, sente a perda da sensibilidade no local, vermelhidão, retração do mamilo, que é o mamilo entrar, como se ele se escondesse dentro da mama. É muito comum na anamnese a paciente relatar esse tipo de informação para a gente, né, que é a área quente, vermelhidão, é normalmente indicação de infecção, inflamação. E normalmente quando a gente pergunta quanto tempo, é no mínimo 2, 3 meses que a paciente está passando por essa situação. A gente sabe, a gente entende que a nível de SUS tem uma demora mesmo na marcação da consulta, até a realização do exame. Só que se é feito de maneira preventiva, esse tempo que demora para cada etapa não chega a ser tão prejudicial quando só se busca quando já se visualizou algum sintoma. Porque aí esse tempo de espera, óbvio que a situação vai se agravar, tá? Então, até ideal que nós que estamos em contato com a informação de forma mais frequente, possamos passar para a nossa família, pelo menos, essas informações de que se deve buscar sempre de forma preventiva o atendimento médico. Porque quando busca, ainda mais caso de câncer de mama, que a gente sabe que câncer de mama é uma coisa dilacerante de forma absurda. Então, é sempre ideal que se busque de forma preventiva, porque existem muitos mitos envolvendo determinados tipos de exame, como, por exemplo, o exame de próstata, tem toda aquela situação machista envolvendo. E na mamografia a gente tem a situação de fulana de tal fez a mamografia, sentiu muita dor, uma coisa insuportável, um exame muito dolorido, eu não tenho dinheiro para pagar uma mamografia, mas é uma por ano. E não tem para onde correr. Chegou numa determinada idade, entrou dentro do grupo padrão, precisa fazer, gente. O câncer de mama é uma situação que é muito difícil ter uma reversão de quadro. Então, às vezes, a paciente não tem conhecimento se é do grupo de risco ou não. Algumas pacientes sabem que tem tia, teve avó, teve mãe, teve prima. Então, essa pessoa é muito dentro do grupo de risco. Ela não pode postergar essa situação. Ela tem que chegar no ginecologista. Na segunda consulta com o ginecologista, ela já fala para ele, minha mãe teve câncer, minha tia teve câncer, meu pai teve câncer disso, meu primo teve câncer daquilo. Que aí o médico já vai traçar esse atendimento para você de forma totalmente diferenciada.
E como nós temos o domínio desse conhecimento, que não é tão difundido, já melhorou bastante, a nível de propagandas na TV, a facilidade que a gente tem hoje de acesso à internet, já melhorou bastante, mas as pessoas ainda são muito leigas em relação a cuidados com a própria saúde. Elas perguntam para o vizinho, perguntam para a menina da padaria, perguntam para todo mundo, menos para quem elas têm que perguntar mesmo. Então, a gente tem que difundir o que a gente recebe de informação, pelo menos para dentro da nossa família, que é trabalho de andorinha, né? Uma sozinha não faz verão. Então, vamos continuar aqui que a gente já fugiu um pouquinho do assunto. Preparo e orientações. Este exame não necessita de preparo prévio. O dia do ciclo menstrual em que seu exame for realizado não interfere na interpretação do mesmo, mas, caso ainda menstrue e tenha as mamas doloridas, procure agendar seu exame entre o 7º ao 20º dia do ciclo para reduzir o desconforto da mama, porque tem um período do mês em que a mama fica mais densa, porque ela está passando pelo processo, né, da escala hormonal que a gente passa ao longo do mês. Então, se a mama estiver inchada, né, como a gente costuma perceber, que ela incha um pouco, inchada, dolorida, não vai ser agradável fazer a compressão, vai ser mais dolorido ainda, tá? Então, o ideal é fazer entre o 7º ao 21º dia, que é 22º, desculpa, que é normalmente o período em que a taxa hormonal ainda está nivelada e as mamas não estão tão sensíveis, tá? No dia do exame, você não pode usar desodorante, talco ou creme na região das axilas, pois estes produtos contêm substâncias radiopacas que aparecem na radiografia e que podem e vão interferir no exame, tá? Por exemplo, a nível da ressonância magnética, um desodorante aerosol impossibilita totalmente a execução do exame. A imagem fica totalmente preenchida de artefatos. E a gente só visualiza isso depois que a gente faz o exame. Então, a paciente é puncionada, porque a ressonância das mamas, praticamente todas são feitas com contraste. A paciente é puncionada, posicionada e a gente dá o início ao exame. Aí a gente percebe que está tendo artefato na imagem, a gente precisa retirar a paciente para fazer a limpeza toda do local. Dependendo do tipo de creme que a paciente utilizou, alguns hidratantes, a pele já absorveu o produto. Então, a gente passa álcool, a gente passa sabão neutro, a gente seca, mas mesmo assim a imagem fica prejudicada. Procure usar roupas confortáveis e preferencialmente de 2 peças, porque normalmente, por exemplo, na ressonância, a maioria dos serviços solicita que o paciente retire toda a roupa e faça a troca pelo roupão do estabelecimento, tá? Porque às vezes o paciente troca de roupa, mas acaba esquecendo alguma moeda, chave, alguma coisa no bolso, e isso para ressonância é totalmente impedido, tá? Mas nos serviços, por exemplo, na mamografia convencional, dependendo do serviço, só se faz a troca da parte superior da roupa. Se a paciente estiver, por exemplo, de vestido, ela vai ter que tirar toda a roupa, tá? De acordo com as recomendações internacionais, seu exame será avaliado por 2 médicos especializados, para que possam lhe garantir um diagnóstico mais preciso. A maioria dos serviços a nível de laudos radiológicos é feito no mínimo dessa forma: um médico lauda e um outro médico revisa, tá? Caso tenha exames anteriores de mamografia, ultrassonografia e ressonância magnética das mamas, pedimos a gentileza para trazê-los. Se você já realizou biópsia de mama, traga também o resultado do estudo anatopatológico e o exame que orientou o procedimento, aonde foi feito o histopatológico, tá?
A comparação com exames anteriores proporciona diagnósticos mais precoces e evita muitas vezes a realização de incidências adicionais, porque o médico visualiza uma determinada estrutura e ele compara com seu exame anterior para ver se aquela estrutura já estava ali ou não. Caso seja positivo, ele não precisa realizar novos exames para justificar aquela imagem, porque ela já foi justificada pelo seu exame anterior. Infelizmente, é uma cultura de jogar fora, né? Ou a pessoa guarda o que não precisa, ou a pessoa joga fora o que precisa. Então, a gente pede sempre pelo menos o último exame realizado. E a gente faz isso a nível de bate-estaca, de sempre orientar o paciente a guardar o mais recente. Tem paciente que às vezes chega com todos os exames que já fez. Paciente de tratamento de câncer traz todas as mamografias que já fez, traz todas as biópsias, todos os histopatológicos, traz ultrassom pélvica, ultrassom abdominal, traz o cronograma de sessões de quimioterapia e radioterapia. É maravilhoso, a gente até escolhe quais os mais recentes a gente vai anexar ao exame. Em compensação, por outro lado, nós temos um paciente que chega e a paciente fala que nunca fez. Tem exame anterior? Não. Uma paciente que está sendo direcionada para ressonância magnética sem exame anterior praticamente não existe, porque não é exame de rastreio, é exame de acompanhamento. E a gente não tem o que fazer, então o laudo fica deficiente por não ter um exame anterior para comparar. E às vezes tem paciente que no ano seguinte fez o exame no ano anterior com a gente, no ano seguinte chega para fazer o exame e quando é feita a anamnese que se solicita exames anteriores, o paciente diz que não tem. Então, em alguns serviços, criou-se o hábito de dizer ao paciente que o seu laudo está vinculado aos exames anteriores. Ele só vai ser liberado quando a senhora trouxer os exames anteriores. Aí os exames aparecem. Mas são os métodos que o serviço tem para tentar forçar um pouquinho o paciente a trazer os exames anteriores, porque às vezes ele tem sim, ele está com preguiça de procurar, sei lá. E ele diz que não tem porque ele acha que é mais fácil assim, tá? Mas isso dificulta muito o laudo, principalmente se tratando de mama, tá? Em caso de dúvidas, sinta-se à vontade de falar com um dos médicos da equipe. Estamos à sua disposição para qualquer esclarecimento. A gente tem que deixar sempre isso bem claro para o paciente, porque às vezes o paciente vem de uma experiência anterior em um outro estabelecimento, é uma experiência traumática, muitas das vezes, e o paciente vem cheio de inseguranças. A gente não precisa nem perguntar onde foi o local anterior que o paciente fez o exame. Isso não é da nossa conta e não vai alterar em nada o nosso serviço. Mas às vezes o paciente, quando conta o relato, ele fala o local. Então a gente tem que tomar muito cuidado nesse momento para não incentivar nada que reforce isso, tá? Porque isso não é ético. Então eu não posso de forma nenhuma falar para o paciente, tá vendo? Foi fazer lá, porque uma empresa é concorrente da outra, a gente sabe disso. Foi fazer o exame lá na concorrente e se decepcionou, tá vendo? Fazer o exame aqui comigo é melhor. O paciente tem que chegar a essa conclusão sozinho. E para isso você vai prestar um excelente serviço para que ele sinta vontade de retornar. Mas nunca incentivando, mas a senhora fez exame aonde? Aonde foi que isso aconteceu? Isso não é legal, isso é totalmente antiético. Até porque não vai influenciar em nada, né? Porque a gente não vai trabalhar bem só porque o colega trabalha mal. A gente vai trabalhar bem porque é do nosso hábito trabalhar bem. Às vezes o paciente quer perguntar alguma coisa, mas ele tem medo devido à experiência anterior. Então a gente tem que deixar o paciente bem confortável. Tem alguma dúvida? Posso ajudar em mais alguma coisa? A senhora quer perguntar alguma coisa? Porque às vezes, devido a ter que correr com o andamento de agenda, dependendo do serviço, a gente tem uma agenda muito apertada, então a gente precisa trabalhar num passo mais acelerado.
a gente precisa tomar muito cuidado para não perder a sensibilidade no atendimento com o paciente, por buscar correr com a agenda, tá? Dá muito bem para fazer as duas coisas. Todo o mercado de trabalho está aí para comprovar isso, que você consegue agilizar a agenda e prestar bom atendimento ao paciente. Uma coisa não atrapalha a outra de forma nenhuma. Aqui a gente tem imagens de uma tecnologia novíssima que está aí colocando o pezinho no Brasil devagarzinho, está chegando para mudar totalmente a forma com que a gente conhece a mamografia, tá? Esse aparelho chama Cenobrite HD. Mamografia com contraste que permite laudos mais conclusivos. Ela permite uma imagem com uma nitidez e quantidade de detalhes maravilhosa. Vai ser um grande boom tecnológico dentro da mamografia. A boa notícia desse Outubro Rosa, nesse ano, é que médicos e pacientes estão ganhando mais um forte aliado na luta contra o câncer de mama. É a mamografia com contraste, inovação mais recente da GE, para a saúde da mulher, lançada no Brasil, chamada Cenobrite. Esse é o aparelho, muito bonitinho, por sinal, muito delicadinho, com os contornos todo arredondados. Isso traz uma visão bem agradável para a paciente. As cores são bem harmoniosas. A mamografia com contraste está transformando o diagnóstico do câncer de mama. Precoce e preciso. São essas duas palavrinhas que devem nortear a detecção do câncer de mama. Estima-se que a doença corresponda a 25% dos novos casos de câncer por ano no Brasil, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer. Por isso, investir em prevenção e no rastreamento de novos casos é essencial para combater a doença, ainda mais porque quando detectada no início, as chances de cura são altas. Aí olha a diferença de imagem. Padrão ouro da mamografia é o da direita e o Cenobrite é o da esquerda. Então, mesmo você tendo padrão ouro dentro da mamografia, você não consegue visualizar a lesão de forma nítida, e o Cenobrite traz uma limpeza geral na imagem, e com a adição do meio de contraste você vê a lesão lá te chamando lá, brilhando, né? Como a gente costuma dizer quando tem uma imagem contrastada. Mas o que muda com o uso do contraste? Primeiro, é preciso lembrar que quando as células do câncer começam a se multiplicar de maneira desenfreada, aumenta a irrigação sanguínea na área. Isso quer dizer que novos vasos sanguíneos são formados para alimentar o tumor. A tecnologia Cenobrite atua exatamente neste ponto, deixando a imagem do tumor mais aparente. Ao aplicar o contraste iodado na paciente, ele se espalha pelos vasos sanguíneos, fazendo com que as lesões apareçam de maneira destacada nas imagens. Para as mulheres que apresentam mamas densas, aquela com mais tecido fibroglandular do que gordura, o Cenobrite aumenta a acurácia do diagnóstico, visto que em mamografia convencionais, a densidade da mama pode atrapalhar a visualização de lesões camuflando as imagens, que a gente viu lá na diferença de uma imagem para outra, tá? A diferença do padrão ouro para a imagem do Cenobrite. Aí é que a gente tem, ó, comparativo, a de cima, imagens de mamografia digital em aparelho de padrão ouro, tá? Aparelho de padrão ouro é a última tecnologia, mais recente. E embaixo a gente tem o Cenobrite. A visualização da lesão é muito nítida. Imagens do exame de mamografia convencional em cima e imagens contrastadas do Cenobrite embaixo. Parece que o futuro de diagnóstico do câncer de mama já começou, não é mesmo? Cada vez mais preciso, disponível para um número maior de mulheres e contribuindo para a detecção precoce. A longo prazo, poderemos segmentar melhor
o uso dos exames de diagnóstico por imagem, concentrando o uso da mamografia contrastada em mulheres com mamas densas ou que não podem fazer ressonância magnética por claustrofobia, por exemplo. O próximo passo é reduzir os custos do rastreamento e expandir seu acesso a um número maior de pacientes, afirmamos médicos responsáveis pelo estudo do novo aparelho. Então, esse aparelho ainda está em estudo, tá? Está sendo realizado exames de um determinado grupo que está dentro desses estudos, tá? Se já começou a ser divulgado, por exemplo, essa informação já consegue ser encontrada no site da GE, quer dizer que já evoluiu bastante, mas ainda está em estudo, tá? Isso demora porque eles precisam comprovar todos os estudos feitos, então eles precisam ter uma quantidade específica de pacientes em que se obteve um resultado positivo, tem que pesar os prós e os contra, tá bom? Ainda demora um pouquinho, mas é uma nova tecnologia que a gente sabe que já está colocando as manguinhas de fora por aí. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos num próximo encontro e até a próxima.